Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Já já nós vamos começar aqui. Bom dia, Paulinha. Gente, já vai clicando aqui no aviãozinho aqui embaixo, tá? E envia aí para mais alguém participar da live com a gente. Chama os amigos aí que o papo hoje vai ser bacana. Eu estou aqui convidando algumas pessoas também. Estamos aguardando aí a entrada do pastor Wellington. O pastor Wellington já chegou aqui. Vou chamar ele aqui para a live. Bom dia aí para você que está chegando. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre autoconhecimento, sobre essa área de desenvolvimento humano. E o que a Bíblia fala sobre isso, alguns textos bíblicos que nos dão essa base, né, e dá a entender que nós precisamos buscar o crescimento, crescer no conhecimento da palavra, crescer como pessoas. Bom dia, pastor. Bom dia, Alberto. Graça e paz, querido. Estava aqui fazendo uma introdução, falando um pouco sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Muito bom. Pessoal que está entrando, gente, esse aviãozinho que tem aqui embaixo, você pode clicar nele e enviar o convite aí para um amigo participar dessa live. Chama o pessoal aí, tá todo mundo em casa mesmo, né, pastor? Então chama o pessoal para participar da live com a gente. Vamos crescer um pouquinho, aprender um pouco mais. Vamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado. Além de participar dos cultos online, nós podemos também compartilhar algumas informações, trocar ideias, claro, diante da palavra de Deus. É um prazer estar aqui, Alberto. Prazer é meu, pastor, receber o senhor aqui, para a gente conversar um pouco sobre um assunto que tem sido muito ventilado hoje, tem sido muito falado e parece que está chegando, né, um assunto antigo já, que é essa questão do desenvolvimento humano, né, da gestão de pessoas, e um assunto que começa a chegar às igrejas ainda lentamente, né? Eu imagino que seria muito bom que isso já estivesse acontecendo mais, esse tipo de treinamento com liderança, mas parece que ainda timidamente agora começa um movimento, mas a gente tem dois lados, né? Tem muita meninice também nessa área de desenvolvimento humano, tem muita gente que acaba misturando coisas que são inadequadas, né, para a nossa realidade como cristão, mas tem muita ferramenta importante que pode abençoar muito a vida das pessoas, né? A gente vê muita gente que lida com vícios. Tem alguns movimentos, como Celebrando a Recuperação, que algumas igrejas já têm implantado, que tem trazido bastante resultado nessa área de recuperação, né, de pessoas que são dependentes químicas e muitas outras coisas, né? Na verdade, todos nós precisamos nos cuidar e buscar crescimento para que nós sejamos cristãos melhores, para que nós sejamos pessoas melhores, né? E também dar menos trabalho aos nossos pastores, né? Nós sabemos que muitos pastores têm enfrentado problemas emocionais e ele tem que cuidar do emocional dele e do emocional das ovelhas também. Como seria bom se todas as ovelhas buscassem crescimento e amadurecimento também, para dar menos trabalho aos pastores também, que precisam também de cuidado, né? O senhor deve ter muita experiência para compartilhar com a gente sobre isso, né, pastor? Infelizmente, nós temos visto muitos pastores hoje num processo depressivo muito grande. Ele tem se dedicado demais na obra de Deus, tem procurado fazer o melhor que pode,
mas ao mesmo tempo ele não tem sido correspondido, e muitas vezes o pastor entra em depressão por causa disso, financeiramente falando, emocionalmente, problemas familiares. O que mais se vê são pastores com problemas familiares, os filhos que estão completamente fora da presença de Deus, porque, como nós aprendemos hoje pela manhã na escola dominical, muitas vezes o pai, como o rei Ezequias, cuidou tanto do reino, tanto do povo, mas esqueceu do seu patrimônio, que é a sua própria família. E aí muitos pais, como pastores, se preocupam tanto com a obra de Deus, mas se esquecem que a obra de Deus começa em casa. E muitas vezes eles entram em depressão por causa disso. É verdade. E uma vez, pastor, eu ouvi um grande líder falando que nós deveríamos gastar todo o nosso tempo na igreja, e eu acredito, a igreja somos nós, e a igreja enquanto instituição precisa do nosso apoio, precisa que a gente esteja lá trabalhando, investindo nosso tempo na obra, mas nós temos também a família, e hoje o patriarcado, por conta dessa ideologia de esquerda que tenta destruir a família, o patriarcado acabou sendo apagado, né? Mas biblicamente, a impressão que eu tenho ali lendo Gênesis é que nós, como homens, somos os sacerdotes da nossa casa. E eu me lembro que esse líder falou assim: não, você se preocupa muito com os seus filhos, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar dos seus filhos. Mas a impressão que eu tenho, analisando alguns textos bíblicos, que isso não é bem verdade, né, pastor? Porque nós vamos dar conta diante de Deus sobre o que nós fizemos com os nossos filhos, não é isso mesmo? Que é o exemplo do grande rei Davi. Davi foi um excelente estrategista de guerra. Davi foi um excelente rei. Davi era um homem incrível, muito inteligente. Não tinha uma guerra que ele perdesse, mas ele perdeu uma guerra que era mais importante, com a sua própria casa. Ele foi um péssimo pai. Eu acho interessante uma frase que eu li, que o grande rei Davi, ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Isso não tem como. Como que eu vou conquistar o mundo se eu perco a minha própria família? Essa questão de espiritualizar as coisas. Não, eu estou fazendo a obra de Deus, Deus vai cuidar dos meus filhos. Se eu não for sacerdote do meu lar e não cuidar dos meus filhos, pode ter certeza absoluta, eu seria um fracassado na minha história. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre isso. Ele estava falando sobre famílias, que a família é a base da sociedade em todos os aspectos, né? Então, se a sociedade depende de famílias fortalecidas, o governo depende de famílias fortalecidas, a igreja depende de famílias fortalecidas. Na verdade, a igreja, ela é um ajuntamento de famílias, né? A primeira igreja, e é interessante a gente ter essa ideia de que eu, como marido, como pai, eu sou um pastor da minha casa. Então, todos nós exercemos o sacerdócio, né? A gente quer transferir para a igreja a responsabilidade que é nossa. A igreja não está aqui para educar filho de ninguém. A igreja está aqui para ensinar a palavra de Deus, para reunir o povo em adoração. Mas cabe cada família cuidar da sua espiritualidade. E aí está o problema. Transfere para os líderes da igreja, para o ministério do culto infantil, a responsabilidade de educar os filhos. E não é a responsabilidade do ministério infantil, ou até mesmo do próprio pastor da igreja, educar filho de ninguém. A nossa missão é continuar ensinando a palavra de Deus. Isso começa em casa. Então, uma família saudável é uma família que tem um altar restaurado dentro da sua casa. Gente, se tiver perguntas, aqui embaixo na tela aqui tem uma interrogação. Vocês podem clicar aí, colocar a pergunta que a gente vai selecionando e vai jogando aqui, tá? E agora eu trazendo um pouco para a minha área, que é essa área de desenvolvimento pessoal. Acho que o primeiro ponto para o crescimento e amadurecimento, né, individual e de famílias também é a questão da mudança de mentalidade, né? E Romanos 1, Romanos capítulo 12, né, verso 1 e 2, ele fala sobre isso, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, e é uma condicional para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu vejo uma coisa muito interessante nesse texto, que às vezes as pessoas confundem muito, que quando Paulo ele fala transformai-vos, ele não está dizendo, vai lá para a igreja, fica orando lá e Deus vai transformar a sua mente. Na verdade, transformar-vos, ele está colocando uma responsabilidade de fazer leitura da palavra, de buscar a Deus e ter uma vida devocional e conhecer a Deus por você mesmo, né? E, na verdade, quando as pessoas elas não fazem a renovação da própria mente,
elas primeiro não dão liberdade para o novo, porque para que nós recebamos e aprendamos o novo de Deus, a gente precisa reprogramar tudo que a gente cresceu acreditando, né? Muitas coisas que a cultura e a família e várias outras instituições foram colocando na nossa mente. Olha quantos jovens que têm ido para a universidade e, na verdade, não foi a universidade que fez a cabeça deles. Na verdade, eles nunca tiveram uma renovação da mente. Já estavam superficiais. Eles não experimentam o novo que Deus tem. E quando nós transferimos a renovação da nossa mente para outra pessoa, e é interessante a gente pensar em todos os aspectos, né? Tanto na questão religiosa, nós temos pessoas que são líderes que auxiliam o nosso crescimento espiritual, mas nós não podemos transferir a renovação da nossa mente para essas pessoas. Porque toda vez que nós abrimos mão de governar a nossa própria mente, a gente acaba se tornando alienado, né? Exatamente. Você citou um texto aí que fala lá em Romanos 12, verso 2, ele está dizendo o seguinte: não se amoldem. A ideia de amoldar, na palavra grega, é sischematizetai, vem a palavra esquema, ou seja, não entre no esquema deste mundo. E a palavra mundo aqui, que muitas pessoas pensam que é a palavra cosmo, mas na verdade é a ideia de século, de era presente. As pessoas estão querendo entrar no sistema, então vão engessando a cabeça dos jovens. Quando eles caem na faculdade, eles quebram aquele gesso e eles ficam perdidos. Por quê? Porque eles não têm uma identidade pessoal, foi uma identidade formatada pela religiosidade. Religiosidade não vai transformar a vida de ninguém. É verdade. E eu estava aqui analisando o exemplo de Abraão, a gente pensar nessa questão de mentalidade, lá no Gênesis capítulo 12, né? Que Deus fala para ele: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E, na verdade, a expressão hebraica usada é o Lech Lechá, né? Que nós entendemos como sair da nossa terra, né? Abraão saiu de uma localidade, mas também o Lech Lechá é sair para dentro de você mesmo, né? E ter a importância do autoconhecimento, de se conhecer. Quantas pessoas estão enganadas, achando que conhecem a elas mesmas, que elas sabem do que elas são capazes de fazer, e quando chega no momento de crise, como nós estamos hoje, as pessoas ficam desesperadas e elas acham que elas confiam em Deus, que elas estão firmes, e no momento da crise elas acabam se desmoronando, porque não conhecem a elas mesmas, né? Então Deus propôs aqui para Abraão que ele saísse para ele para uma outra localidade, ou seja, deixar a família dele, porque Deus tinha algo novo para ele, que ele não poderia levar o contexto que ele vivia, o contexto familiar, aquela cultura precisava ser mudada, mas também para ele se conhecer, para ele saber quem ele era em Deus, o que ele era capaz de fazer em Deus, e se ele não estivesse em Deus, o que ele era capaz de fazer também sem Deus, né? E para que ele se conhecesse e buscasse a renovação da mente dele. Você falou uma coisa interessante aqui, que quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, ele não estava falando para deixar sua esposa e seus filhos, pelo contrário. Naquele momento ele não tinha filhos ainda, mas era para ele pegar a sua esposa e seguir por onde ele iria mandar. Só que Deus não deu nenhum mapa para Abraão. Isso é uma das coisas que as pessoas querem hoje. Esse mapa eu chamo de religiosidade. Tá? São os dogmas que as igrejas têm criado e não entendem de fato quem é Deus. Então veja só, quando Deus falou, sai da tua terra e vá para onde eu vou te mostrar, Deus não falou para que lugar que ele iria. Deus não falou, você vai virar à esquerda, você vai parar em Canaã, você vai para Ur. Não, Deus não falou isso. Deus só falou o seguinte, siga aquilo que eu estou te mandando. Isso é o quê? É intimidade diária com Deus. Não é uma coisa já formatada, sistematizada, né? Eu falo com meus alunos de teologia que às vezes nós temos um problema de chamar a teologia sistemática como a nossa regra. E tem muita gente que olha para a teologia sistemática como a base final da doutrina da fé. Eu vejo pelo contrário. Eu não posso sistematizar a fé. Teologia sistemática é bom? É. Mas a minha vida espiritual não pode ser guiada por dogmas interpretativos de pessoas do passado que leram a Bíblia com seu óculos.
Eu tenho que ter minha intimidade com Deus. É por isso que foi criado na igreja hoje muitas coisas, falando isso é pecado, isso não pode. E, gente, quando você olha para a Bíblia, não é bem assim as coisas. Deus falou, Abraão, me siga, sai da tua terra, eu estarei contigo. Deus não deu um mapa para Abraão. Deus simplesmente disse para ele, ande comigo diariamente e eu te mostrarei o caminho. O que falta nas pessoas hoje é isso, parar de seguir gurus espirituais. Precisam olhar somente para Deus, ter intimidade com Deus e Deus vai mostrar o caminho. Deus abençoa a nossa vida. Isso é relacionamento pessoal com Deus. Eu não preciso conversar com Deus pelo óculos de outra pessoa ou pelo óculos da religiosidade. É interessante isso porque, na verdade, esse momento que nós estamos vivendo, dessa crise aí, duas coisas aí que eu observei que acabaram vindo à tona. Primeiro, o medo, né? E medo de muitos cristãos. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quem tem esse medo desesperado das coisas é porque não experimentou ou não conhece o verdadeiro amor. E uma coisa que eu até estava procurando, pastor, um texto em que Deus ou Jesus dissesse literalmente, eu te amo ou eu amo vocês. Não existe nenhum texto que fala que Deus fala que nos ama, né? Mas existem alguns textos que dão pistas do amor de Deus por nós, e ele provou isso enviando Jesus para a redenção dos pecados. Então, o que me parece é que não é a questão de saber que Deus nos ama, mas da gente aceitar isso, aceitar esse amor dele por nós e nos sentirmos amados por ele. E esse amor que ele... com que ele nos ama é que lança fora o medo, porque nós sabemos quem é o Deus a quem nós entregamos a nossa vida e quem nós servimos, né? Uhum. Quando Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo ali o quanto ele nos ama, através da sua manifestação na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente olha no Antigo Testamento, ele diz assim, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então Deus revela o seu amor diariamente para conosco, de muitas maneiras, ele cuida da nossa história. E é uma das coisas que mais me traz tranquilidade, é saber que esse amor de Deus nos faz lançar fora todo medo. Ele nos ama, ele mandou o seu filho morrer naquela cruz, não para uma pessoa, mas para toda a humanidade. Por isso que a palavra cosmos, no grego ali, é Deus amou o mundo. Ele amou você, ele me amou, ele amou a cada um de nós. E é este amor que nos tira esse medo, né? Sim, e interessante que parece que isso não é suficiente e as pessoas ficam querendo ouvir, né? Procurando profetas que falem, não, eu estou contigo, Exatamente. eu te amo. Mas Deus já provou o seu amor por nós, né? Uhum. É que as pessoas querem uma carta de Deus dizendo diretamente, olha Alberto, você sabe que eu te amo, por favor, não duvide disso. A sensação que eu tenho é que se prega um Deus hoje como se ele estivesse de joelhos, falando, por favor. Inclusive tem uma música que se canta dizendo, né, falando que Jesus, né, está pedindo, por favor, né, dê uma chance para Jesus. Não sei se você já ouviu essa música. Eu vou dar uma chance para Jesus? Como se ele tivesse ali, por favor, me dê uma chance, né? Deixa eu ser Senhor da sua vida. Não existe isso. Ele já fez o papel dele na cruz em nosso lugar. É nós que temos que dar uma chance para nós, entregando a nossa vida a Jesus Cristo, né? Sim, e as pessoas ainda esperam um sinal de Deus, né, para agir. Nós estamos vendo aí o quanto o mundo está precisando que a igreja, né, os filhos maduros de Deus se levantem nos dias de hoje, com tudo isso que a gente está vivendo. É natural que as pessoas que não sirvam a Deus, que não conhecem a Deus, fiquem desesperadas e amedrontadas, e é nessa hora que o mundo precisa que a igreja se levante. E as pessoas ficam esperando o sinal de Deus para agir, esquece que nós somos o sinal de Deus na nossa geração. Uhum. O que me preocupa hoje, Alberto, e todos que estão assistindo, vocês podem perguntar também, é que eu tenho visto que as pessoas estão terceirizando a sua espiritualidade. Vê se vocês entenderam o que eu estou falando. Terceirizando. Então eu dependo de um pastor para poder me levar a Deus. Terceirizar a espiritualidade é aquilo que a igreja fez no passado, de colocar sacerdotes para ser o mediador entre Deus e os homens. Se Jesus é o nosso mediador. No Antigo Testamento isso acontecia. Era necessário do sacerdote, do sumo sacerdote, para levar a intercessão do povo a Deus. Hoje nós somos
completamente livres. Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, rasgou o véu, e o texto diz que rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Ou seja, Deus abriu para nós esse espaço, para nós individualmente conversarmos com Ele. A igreja é importante para estarmos coletivamente buscando a face do Senhor. Mas o problema é quando o crente em Jesus terceiriza a sua espiritualidade. Então ele quer colocar a sua esperança no seu líder, nas doutrinas da sua igreja, no denominacionalismo, ou seja, denominacional, a pessoa está muito presa à sua instituição, à sua bandeira. Mas a nossa visão é, Deus ele está acima da denominação. Amém. Eu não posso terceirizar a minha fé. Isso daí é um perigo e é uma heresia. Aí a pessoa ainda diz, eu sou ungido de Deus nessa igreja. Queridos, todo crente em Jesus, conforme Apocalipse 1,6, somos reis e sacerdotes. Todos nós somos ungidos do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Eu não preciso de gurus, eu não preciso de líder espiritual. Eu preciso sim, é ter minha intimidade com Deus. Os pastores são levantados para ensinar isso para a igreja. A pureza e a clareza que está escrito na palavra de Deus. O problema é quando os pastores se colocam como semideuses na igreja. E as pessoas ficam olhando o pastor como se fosse um semideus no púlpito pregando. Isso é heresia. E aí as pessoas estão terceirizando a sua fé. O pessoal está perguntando aqui sobre paternidade, e é interessante a gente pensar nessa questão de paternidade, porque o que acontece? As pessoas, agora eu vou falar dentro do desenvolvimento pessoal, as pessoas Ótimo. elas têm um olhar sobre Deus. Geralmente aquele cara que fala que é ateu, não acredita em Deus, pode ter certeza que na história de vida dele, ele teve um problema muito sério com o pai. Ele acaba transferindo esse Deus. Por quê? Porque para a criança que começa a desenvolver o relacionamento dela com a família, a figura mais próxima que ela tem de Deus é os pais, porque os pais representam Deus, né, dentro da família. E o que acontece com essa questão de paternidade? As pessoas, elas têm bloqueios emocionais, que foram situações e algumas crenças que foram colocadas em um período da vida delas que elas não tinham muita defesa, não tinham muitos argumentos, né, na infância. E tudo aquilo foi marcando a vida daquela pessoa, e ela, de repente, ela se depara com um líder religioso que ela tem uma admiração, e aí ela transfere aquela figura paterna para esse líder religioso. Mas qual é o grande problema disso? Que todos nós somos falhos. E se a pessoa não teve uma figura, uma base dentro de casa, uma boa referência paterna, ela transferir essa para um líder religioso, aquele líder pode decepcioná-la em algum momento da vida e ela vai se ver de novo com o seu relacionamento com Deus desmoronando, né? E aqui, eu acho Sabe qual é o problema? Essa que você acabou de falar agora. É pegar o óculos e colocar, então, naquela pessoa e dizer, é assim que você tem que entender a Bíblia, com o meu ponto de vista. E aí a pessoa já teve uma criação difícil, às vezes, com seu próprio pai, e aí vem um líder espiritual, que por algum momento demonstra um carinho por ela, dali a pouco ela começa a transferir o sentimento que ela tinha no seu pai e no seu líder. E ela acaba tendo uma fé cega, ou seja, ela terceirizou a sua fé por causa do seu líder espiritual. E é o que eu tenho visto isso acontecer hoje. Pessoas que estão com bloqueios emocionais e acabam levando isso para dentro da igreja. Elas precisam mudar isso daí. Não é o líder espiritual que me leva à presença de Deus. Isso é voltar ao sacerdotalismo do Antigo Testamento. Aí eu volto lá no Leste Lerrar. Preciso do autoconhecimento para que a gente perceba os comportamentos, aquelas atitudes que nós temos, as carências emocionais, de onde elas vêm. Porque se nós não tratarmos essa questão, nós estaremos sempre regredindo no nosso crescimento. Porque a gente saber de onde vêm os nossos problemas é um primeiro passo para a cura. Para que nós tenhamos uma oração inteligente, né? Uma oração sábia, saber o que nós estamos pedindo a Deus. E deixa eu ver, eu acho que alguém comentou aqui que alguns líderes, o problema é que alguns líderes hoje, eles buscam esse tipo de bajulação, né? Essa é uma outra realidade, mas isso só acontece também porque as pessoas, elas não pensam por si mesmas, né? Elas se alienam. Sim. Então, existem alguns perigos nesse caminho. Alguns líderes querem bajulação, incultam na cabeça das pessoas exatamente o medo. As pessoas têm medo de falar qualquer coisa com o seu líder. Fala, pastor, mas aqui na Bíblia está dizendo isso. E eu falo, não, mas não posso falar isso com o meu pastor porque ele é o líder espiritual.
Então, é como se eu estivesse me revoltando contra ele, se rebelando contra ele. Se rebelar contra o pastor é sair por aí falando mal dele. Isso eu acho uma covardia, isso eu acho uma falta de ética e caráter. Agora, quando você olha nos olhos do seu pastor e fala, pastor, olha o que a Bíblia está dizendo, você não pode me explicar isso aqui. Então, o que eu vejo hoje é que alguns têm medo de perder o poder. Agora, volta a bater na tecla. Quando o problema está aqui dentro, o problema é psicossomático, quando a pessoa não está bem resolvida com ela mesma, ela sempre vai procurar um culpado. Ela vai transferir a sua responsabilidade. E nada melhor do que ela ir para uma igreja e transferir a responsabilidade sobre o seu líder espiritual. Isso daí é um grande erro, certo? É um perigo. Por outro lado também, Alberto, o que eu tenho visto é que tem muitas pessoas que, ao verem isso, se enojam com o sistema igreja e não querem mais participar da igreja. Queridos, a igreja é necessária. O salvo por Cristo tem prazer em estar reunidos juntos adorando ao Senhor. Se o líder está falhando, vamos conversar com ele. Mas o reunir é algo necessário para a vida cristã. O problema é a paternidade espiritual. Ah, ele é meu pai na fé, ele é meu avô na fé. Queridos, não existe isso na Bíblia. Nós só temos um pai, e esse pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Deixa eu ver, eu acho que tem uma pergunta aqui, pastor. Deixa eu ver quem foi que colocou aqui. Eu vi várias perguntas aqui agora, né? O que você tem a dizer sobre amor? E aí, pastor? O nome da nossa igreja é Ágape, ou Agape, né? Isso. Num grego significa, a palavra é agape, transliterado, né? O problema é saber que tipo de amor nós estamos falando, né? Se é o amor agape, é o amor divino. Se é o amor filéu, é o amor entre irmãos. Então, existem vários tipos de amor na linguagem grega. Mas quando nós temos esse amor agape, nós entendemos perfeitamente que as coisas vão fluir naturalmente. Preste atenção naquilo que aconteceu lá com Pedro. Lá no capítulo 21 de João. Acho incrível aquela passagem. Quando Jesus chegou para Pedro, tu me amas? O que Pedro respondeu? Senhor, tu sabes que eu te amo. Se você ler na língua portuguesa, é uma coisa simples. Jesus perguntou, tu me amas, tu sabe que te amo, acabou, ponto final. Só que no grego a palavra está diferente. E isso eu sempre falo na igreja. Vocês talvez devem saber disso também. Jesus fala, Pedro, você agapau, ou seja, você me ama com amor divino? Você me vê como teu salvador? Pedro responde o quê? Senhor, tu sabes que eu filéu. Pedro responde com amor filial. Fala, eu fui capaz de te amar como um amigo, não como meu salvador. Aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu agapau, você me amou com amor divino? Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu filéu. Agora, na terceira vez, Jesus fala o quê? Pedro, então tu filéu. Pedro falou o quê? Senhor, exatamente, tu sabes que eu filéu. O que Jesus disse? Então você foi capaz de me amar como amigo, porque amigo pode trair, amigo pode abandonar. Então, por isso que o amor que nós temos que ter para com Deus não é daquele amigão, como alguns pregam aí, o antropocentrismo, né? Coloca o homem no centro de tudo, como se Jesus estivesse dando tapinha nos caras. Amigão, beleza? Nosso amor para com Deus é o amor agape, é o amor divino. Esse foi um amor que Pedro reconheceu que ele não teve. Por isso que Pedro falou, Senhor, tu sabes que é o filéu. Pedro 3 vezes respondeu a palavra filéu. Porque ele estava dizendo, eu não fui capaz de te amar como meu salvador, eu te amei como um amigo. Amigo, na hora que aperta mesmo, melhor se manda. Então, o que falta para nós na igreja não é só o amor filéu. Isso nós temos entre nós. Eu amo você, você me ama, até que você não pisa no meu calo, eu não piso no seu, né, Alberto? Aí o que acontece? Só o que vai nos manter unidos é o amor agape, é o amor divino. É esse amor que nós precisamos sempre buscar na nossa vida. Aí bate naquela tecla do autoconhecimento. Eu só vou entender esse amor ágape, não porque você me ensinou, porque um pastor ensinou. É porque eu tenho essa intimidade diretamente com Deus, o Senhor do amor ágape. Exatamente. E tem o texto lá de 1 Coríntios 13, que eu ouvi várias pessoas pregando sobre isso, e depois eu comecei a estudar o texto, queria entender o que Paulo estava falando lá no versículo 11, que ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E isso aqui, pastor, me veio um insight na hora, porque eu ouço, né, vários amigos falando sobre, não amo mais minha esposa, e alguns meninos, gente, olha só, anotem isso aí, ó, alguns meninos que ficam com esse papo furado de que eu não amo mais a minha esposa, eu não sinto atração por ela mais, então eu vou me separar, eu vou procurar outra coisa. É sobre isso que Paulo está falando aqui, ó, sobre maturidade. Quando eu era menino, eu casava com a minha esposa por causa de uma paixão momentânea. Só que agora eu sou homem.
E como homem, eu preciso acabar com as coisas de menino. Eu não vou Uhum. mais olhar para minha esposa e esperar que eu tenha aquela paixão que eu tinha na adolescência, né? Aquele sentimento que não é amor, não. Agora o amor, ele precisa se manifestar na maturidade. Eu não sou mais menino. Exatamente. E quantos homens de 40, 50 anos hoje nas igrejas que são meninos? Sabe qual é o problema? As pessoas confundem amor com paixão. Paixão é uma coisa que vem no coração, vem aquele fogo, aquele desejo, você quer estar sempre do lado. Amor é uma coisa que se constrói a cada dia. Eu sempre digo para as pessoas que amor é uma decisão. Amor você decidiu amar. E aí, quando a gente pensa nessa questão da decisão, você consegue entender o que é o relacionamento conjugal. As pessoas casam muitas vezes com a paixão. E eu até falo que as pessoas casam com o ideal, mas se esquecem que vão viver diariamente com o real. Porque o ideal é bonito, é cheiroso, o ideal é educado, o ideal é uma pessoa que tem etiqueta, mas o real é a pessoa completamente desnudada, né? Ela mostra de fato quem ela é. Ela está ali, completamente nua, melhor dizendo. Ela se mostra e revela que ela não é tão higiênica assim, que ela não é tão paciente, ela começa a perder a paciência. Então as pessoas se casam com o ideal, mas vivem com o real. E aí começa a falar, meu marido mudou, a minha esposa mudou. Aí eu sempre digo uma coisa, você tem que amar o seu cônjuge, mesmo que você receba aquém do que você esperava. O amor é isso, é dar. O amor é você se envolver com a pessoa, mesmo que não receba nada que você queria. Que as pessoas entram no casamento como se fosse a base de troca. Eu me casei para me fazer feliz. Isso é um erro. Eu me casei para fazê-la feliz. Isso daí, se cada um pensasse assim, ambos seriam o quê? Felizes. É verdade. Gente, olha só. Clica aqui na interrogação abaixo, pode fazer a sua pergunta aí, vai mandando pergunta aí pra gente, que na medida do possível a gente vai respondendo. E quem está chegando agora, nós estamos falando sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Você pode convidar aqui também, clicar no aviãozinho aqui embaixo, chamar um amigo aí para participar da nossa live. A gente ainda tem 25 minutos de live, porque o Instagram ele limita 1 hora só. Em 1 hora a live ela acaba, né? Eu queria falar um pouco mais sobre identidade, pastor. Na verdade, eu fiz algumas anotações aqui, até falo para vocês que estão nos ouvindo aí, ó. Aproveita, pega um caderninho aí, anota. Vocês vão ouvir muita coisa diferente aqui. Sobre 9 etapas da nossa identidade, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, algumas percepções que eu tive aqui, e a primeira delas está lá em Gênesis 1:26, que é o projeto. A primeira etapa da nossa identidade é o projeto, é o que Deus disse sobre nós, né? Então ele fala lá que façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine ele, e aí ele dá uma lista lá de coisas sobre as quais o homem deveria dominar, né? Que é sobre a terra, sobre os animais, e termina com o réptil, né? Olha só que interessante, Deus ainda enfatiza ali sobre a questão do réptil, e o réptil, que é a serpente que representa Satanás, é que fez o homem cair, ou seja, a questão da falta de autoconhecimento, ou de saber quem nós somos em Deus, faz com que nós deixemos de dominar sobre as coisas que ele disse que era para nós dominarmos, né? Exatamente. Volto a falar, a minha intimidade com Deus tem que estar acima da minha religiosidade com Deus. As pessoas estão confundindo religiosidade com espiritualidade. Quando Deus falou lá para Adão e Eva, né, ele deixou claro para Adão e Eva. O problema é que Satanás aproveitou da oportunidade, olha só o que ele fez. Ele começou a sistematizar a doutrina de Deus do ponto de vista dele. Não foi assim que Deus disse? Não, Deus não tinha falado nada daquilo. E Eva caiu nas lábias do Satanás. Ou seja, se Eva tivesse tido uma intimidade maior com Deus, com certeza ela ia dizer, olha, você está enganado, serpente. Você está deturpando as palavras de Deus. Não foi isso que Deus disse. Então, o que eu vejo hoje é que falta nas pessoas identidade, que é um processo de maturidade. Se a pessoa tem identidade e se ela consegue compreender a palavra de Deus, ela não vai ser enganada. É o que mais a gente vê hoje, são enganos religiosos. Onde se viu a pessoa ter a capacidade de pegar um lenço suado, vender,
falando que a unção de Deus está naquele lenço suado. Se for assim, eu vou começar a ganhar dinheiro com lenço suado. Não tem sentido isso é heresia. E o povo está querendo isso. Tem sobra, né? Sabe, se eu quiser um copo de água ungido, eu vou ungir minha caixa d'água, cara. Eu vou querer tomar banho nessa caixa d'água. Então o problema é que lá em Gênesis é justamente isso. Se Adão e Eva tivessem tido uma identidade pessoal com Deus, não teria sido enganados. E muita gente está sendo enganada hoje exatamente por isso. Estão terceirizando a sua espiritualidade em cima da religião. Não estou isentando a igreja. A igreja, você precisa da igreja. Mas a igreja não pode estar acima de Deus. É verdade. E até, pastor, o senhor falou aí há uns minutos atrás sobre as pessoas que estão revoltadas, né? Ah, não vou mais para a igreja não, que a igreja só tem religioso hipócrita. Eu sempre, quando a pessoa fala isso, né? Seja bem-vindo, sempre cabe mais um. Porque nós estamos no processo de crescimento, no processo de descobrir, né, questões sobre a nossa vida que a gente precisa ir abandonando. É quase que impossível não ser religioso, né? Porque isso já está impregnado na nossa cultura. Então a gente vai passando por um processo de desconstrução. A gente vai abandonando coisas que foram embutidas em nós à medida que nós nos aproximamos de Deus, como a experiência lá de Isaías, né? Quando ele se aproxima de Deus, ele enxerga quem ele é. E aí a gente vai enxergando as nossas mazelas e a gente vai crescendo e abandonando aos poucos aquilo que não agrada a Deus. E as pessoas buscam perfeição porque lá no passado, muitas pessoas, né, da minha infância, eu me lembro da igreja, né, em outras denominações, lá no passado, pessoas se autoproclamavam santos, né, e queriam vender uma imagem de que os crentes eram santos, eram melhores do que os outros. E hoje nós estamos colhendo, através do princípio, né, da semeadura, nós estamos colhendo algumas coisas ruins que alguns religiosos que estavam no nível de religiosidade maior do que nós hoje plantaram lá no passado. E hoje é papel nosso mudar essa realidade, né? A gente mostrar, Exato. E quando for apresentar Jesus para as pessoas, nós apresentarmos Jesus como santo e nós, como seguidores de Jesus, que estamos buscando a santificação e não como pessoas santas e melhores do que as outras, né? Eu acho interessante, recentemente eu vi um camarada pregando, falando como se Jesus tivesse colocado a gente bem numa redoma de vidro e ficasse admirando a gente, você é a menina dos meus olhos, como se a gente fosse a coisa mais importante do universo. As pessoas estão invertendo isso, por isso que eu chamei de antropocentrismo, coloca o homem no centro das coisas, porque o ser humano quer afago, o ser humano quer aplausos. O problema todo é o seguinte, aí quando isso não acontece, quando as pessoas viram as costas para o ser humano, o que ele faz? Ele entra em depressão, porque ele necessita disso. Porque a espiritualidade dele está vinculado a aplausos. Você falou aquela hora um texto muito interessante de Romanos 12, que muita gente confunde ali. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Alguns usam essa palavra racional e falam que é o culto psique. Não, a palavra ali não é psique. Ali a palavra racional no grego é logiken. Logiken significa exatamente um culto inteligível, um culto aberto para debates, um culto lógico. Vocês conseguem entender isso? É muito diferente de um culto racional. O culto lógico é quando você simplesmente entende o que você está fazendo, onde você tem uma identidade. A gente nunca vai ter um relacionamento cristão verdadeiro com outras pessoas se a gente não tiver completamente comprometido com Deus, um culto lógico. Se eu entendo perfeitamente quem é Deus na minha vida, eu não preciso de que alguém me faça, né, como eu disse aquela hora, terceirizado, né, importar. A pessoa não tem como colocar na nossa cabeça quem é Deus. Somente eu e o Senhor é que vamos ter essa intimidade. Isso é um culto lógico. Eu estou entendendo quem eu estou adorando, quem eu estou cultuando. Não é porque o Alberto falou, não é porque o pastor Wellington falou. É porque Deus é o Senhor da minha vida e a Bíblia me mostrou isso. Você já viu o que houve com Abraão? Não foi uma experiência pessoal que ele teve com Deus? A salvação não é individual. É o que está faltando às pessoas hoje. Buscar um pouco mais aqui dentro, olha. Como está o meu altar diante desse Deus glorioso? Eu não dependo de pessoas para eu poder adorar a Deus. Olha que interessante. Até anotei uma frase aqui. Eu falei aqui, para quem está anotando, primeira camada, né? A primeira etapa da nossa identidade, da nossa descoberta é o projeto, que é o que Deus falou sobre nós em Gênesis 1:26.
nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu falo somos porque algumas pessoas olham, por exemplo, uma pessoa que está jogada na sarjeta, a pessoa está no vício e ela está vivendo uma vida miserável. A pessoa, mas como que nós somos imagem e semelhança de Deus? Olha ali para aquela pessoa. O problema é que a pessoa esquece que o que Deus disse sobre nós é o que nós somos. Mas o que nós vivemos aqui na Terra não é o que nós somos, é a nossa condição. E se nós não sairmos da condição que nós estamos, nós não... Sim. Porque a impressão que eu tenho, pastor, com esse texto é que esse processo de crescimento espiritual não é um processo de construção, é um processo de desconstrução, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E na nossa passagem aqui na Terra, várias coisas foram manchando a nossa identidade e fazendo com que nós nos distanciássemos daquilo que Deus projetou, né? E conforme a gente vai se aproximando dele, a gente vai retornando à nossa identidade. Eu acho que agora você chegou no ponto principal de tudo isso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a gente tem a capacidade de amar o próximo, mais a gente consegue viver uma vida em paz com as pessoas. As pessoas podem fazer o que tiver que fazer contra a gente. Quando eu estou próximo do Senhor, eu estou revestido de autoridade. A minha intimidade com Deus vale muito mais do que isso. É por isso que marido e mulher, quanto mais se aproximam de Deus, mais eles vão ter intimidade um com o outro. Quanto mais eles se afastam de Deus, menos eles vão conseguir se relacionar. O problema está justamente nisso. Nós estarmos próximos com Deus. E para isso, volto a repetir de novo, eu não posso terceirizar a minha espiritualidade. Isso aí me leva aqui para a segunda etapa da nossa identidade, né? Que é a autoimagem, como nós nos vemos, né? Como você se vê. Você precisa se autoconhecer para ter uma visão correta sobre você mesmo. Porque se o próprio Deus disse que nós somos imagem e semelhança dele, quanto mais nós nos aproximamos dele, melhor isso fica claro. Quando nós temos uma visão errada, olhamos para nós como pessoas incapazes, como pessoas miseráveis, aquelas pessoas que têm problema de necessidade de aprovação, né? Que ela sempre fica, hoje é chamada de mimimi, né? A pessoa ela tem excesso de culpa, ela fica se vitimizando, ela tem uma visão errada sobre ela, porque ela não quer aceitar o que Deus disse sobre ela. Ela precisa se aproximar mais de Deus para que ela abandone essas coisas. Uhum. Olha, e é um parece perigo. que esse texto de Jeremias 29:11, né? Eu falei, eu que sei que pensamentos tem sobre vós, é porque o que Deus pensa sobre nós é mais importante do que o que nós mesmos pensamos. Né? Aí que está o problema. Se a gente tivesse essa conexão com Deus e se preocupasse com aquilo que Ele pensa da gente, o que ele está dizendo para Jeremias? Eu penso para vocês para ter um futuro de paz, de esperança. Deus sempre quer nos abençoar. Mas o problema é que eu preciso de aprovação de pessoas. Eu preciso da aprovação da minha esposa, dos meus filhos. Aí a pessoa está namorando, a pessoa entra em depressão se o namorado abandonou. Sabe? As pessoas então entram nessa situação de autocomiseração. Isso é um perigo. Ela fica no casulo e entra nessa depressão e é difícil sair. Porque ela está precisando do que as pessoas falam para ela. Você é isso, você é aquilo. Elas querem ser valorizadas pelas pessoas. Eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim. Essa questão da autoimagem tem destruído muitas vidas. E muitos líderes também. E é preciso trocar as experiências, né? As pessoas, elas sempre acabam cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos resultados, e elas esperam ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas que já não deram certo, né? Ao invés de se aproximar mais de Deus, de buscarem se conhecer e abandonar as práticas ruins. Porque até uma vez uma pessoa me perguntou assim, cara, mas eu tenho feito tanta coisa diferente agora, tanta coisa boa, por que eu ainda estou colhendo resultados ruins? Acontece que Deus ele não muda os princípios que Ele mesmo estabeleceu para agradar a ninguém. Né? Ele tem compromisso, Ele é fiel com Ele mesmo. Então, se Ele estabeleceu que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, então a primeira coisa que a gente precisa entender, como o Eclesiastes 3 fala, que para cada fruto que nós plantarmos, esse fruto ele vai ter um tempo de resposta para que a semente dê fruto, né? Então, algumas coisas que a gente planta, tanto de bom quanto de ruim,
nós vamos ter a colheita imediata, algumas coisas vai demorar um certo tempo. Então, talvez a pessoa esteja plantando coisas boas agora, mas continua colhendo consequências de coisas ruins que fez há 5, 6 anos atrás. Não tem o perdão de Deus, ele não tem nada a ver com as consequências daquilo que nós cometemos de erros. Né? A pessoa fuma a vida inteira, ela não vai querer colher um problema no pulmão grave? Deus pode curar? Pode. Mas ela fez aquilo ciente de que isso ia causar um malefício para a vida dela. Então o problema é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas, comportamento gera comportamento. Se você trata seu cônjuge de uma maneira áspera, você vai receber o que dele? Também a pessoa vai te tratar de forma áspera. Então as pessoas querem ser bem tratadas, mas não estão dispostas a ser educadas e amáveis. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, eu falo o que tem que falar, eu sou transparente. Aí eu falei assim, peraí, existe uma grande diferença entre ser transparente e ser mal educado. Você pode ser transparente e falar o que você quer, mas com educação e cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas pessoas estão feridas nos dias de hoje. E aí bate na questão da autoimagem. Elas estão muito preocupadas com aquilo que pensam dela. Eu acho uma coisa interessante, pastor, ainda falando sobre essa questão de se conhecer, a questão do transbordo, né, que é colocar a nossa vida à disposição do outro. E tem um texto, João capítulo 7, que fala que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E é importante a gente entender que Deus, ele é a fonte, né? Deus é a fonte, nós somos o rio, e a fonte deságua faz nova em nós. Todas as coisas. E nós vamos transbordando, e algumas pessoas, elas estarão um nível acima de nós, né? Quanto mais próximo de Deus, mais acima no rio você está. Então você tem a responsabilidade de transbordar sobre a vida das outras pessoas. E lógico que quanto mais próximo de Deus, mais próximo da fonte eu estou, e mais limpo eu estou também, porque as águas vão descendo e vão limpando toda a sujeira, né? Então, quanto mais abaixo eu estou do nível, mais sujo eu estou. Então, para que eu seja limpo, eu preciso estar mais próximo da fonte. Mas uma coisa interessante de pensar nisso, como os rios de água viva fluindo de nós, é que a falta de ter uma percepção correta sobre nós mesmos faz com que a gente se cale, né? E as pessoas ficam... Eu me lembro, pastor, uma coisa que marcou muito. Um dia nós dois estávamos conversando no gabinete, ainda em Moreira César, e entrou uma pessoa e falou assim, pastor, o senhor precisa ir lá orar pela minha família? Pela minha... Eu não lembro, uma parente que estava hospitalizada, porque se o senhor não for lá, ela vai morrer sem ouvir de Jesus, né? E eu fiquei pensando na hora, mas por que ela mesmo não fala de Jesus, né? E às vezes a pessoa tem uma visão de que não, eu não sou digno de falar do amor de Cristo para as outras pessoas. E na verdade, quanto mais nós falamos, mais nós recebemos dele, e aquilo limpa o nosso interior também, né? Porque quando nós estamos falando para as outras pessoas, nós também estamos falando de Jesus para nós mesmos, né? Isso é um processo de crescimento. E é isso interessante você ter lembrado, porque às vezes as pessoas transferem para o líder espiritual a responsabilidade individual. Eu posso orar? Posso. Mas por que eu preciso que alguém vá lá orar? Será que a oração dele é mais poderosa que a minha? Sabe? Aí eu volto a bater na tecla de novo da terceirização da espiritualidade. Eu preciso entender que eu tenho o meu compromisso com Deus. Se cada cristão vivesse o que Cristo viveu, pode ter certeza que esse mundo já seria cristão. Isso me chama a atenção quando Mahatma Gandhi foi evangelizado por um inglês, e o inglês falou, você precisa entregar sua vida para Jesus. Ele falou, peraí, eu creio no Cristo, o que eu não creio é no cristianismo. Isso é um tapa na nossa cara. Mahatma Gandhi ter dito isso, falar que ele crê em Cristo, mas não crê no cristianismo, porque em nome de Cristo as pessoas estão fazendo coisas terríveis. E por isso a gente precisa entender que estar em Cristo diariamente é viver uma vida totalmente transformada, uma mente renovada, como Paulo disse, né? Ter esta metamorfose na sua mente, principalmente nos seus relacionamentos. Converse com uma pessoa 10 minutos e você vai saber qual a profundidade que ela tem na sua espiritualidade. Você vai ver que a pessoa fala de futebol, a pessoa fala de internet, vai falar de carro, vai falar de muitas coisas, principalmente do coronavírus agora, né? Só se fala nisso, mas a pessoa quase não fala de Jesus Cristo, não fala da sua experiência com Deus. O que está acontecendo? Aonde está o problema? O problema é da igreja? Ou o problema está aqui, ó, no coração de cada um?
É, verdade. E tem um texto em Salmos 36:9 que ele diz assim: em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Então, nós somos iluminados porque nós nos conectamos direto com a fonte que é o Criador. E não é, Uhum. nós não somos iluminados porque nós ouvimos a mensagem do domingo, nós não somos iluminados porque nós frequentamos a escola bíblica dominical. Não é por causa da atividade, mas porque o que está sendo ensinado ali veio da fonte, né? Veio da fonte da vida, que é o próprio Jesus. E essa questão de não questionar o que nós ouvimos, né? O senhor falou aí uma coisa interessante, né? Não é aquela pessoa que ele é rebelde, né? Que ele quer bater de frente com a liderança da igreja, que ele sai falando mal dos líderes religiosos, mas questionar o que está sendo ensinado é algo importante. E, na verdade, olha, se eu fosse você aí que está assistindo, eu anotava isso, hein? As pessoas têm medo de fazer perguntas. Elas têm Aliás, medo de Alberto, fazer estou sentindo o perguntas, pessoal né? muito calado nesse grupo. Então, cadê as perguntas aí, pessoal? Gente, vamos fazer. Ó, a gente tem aqui 7 minutos para encerrar a live. Escreve aí pra gente de onde vocês são, ó. Quem está acompanhando aqui de Taubaté, quem está em outra cidade. Só escreve isso, tá? Para ficar mais fácil pra gente ler. Coloca o nome da cidade onde você está assistindo a live aí pra gente. Vamos lá? E aí, pastor, A a Paulinha questão está aqui, ó, tela online. é, a questão da pergunta que eu estava dizendo. Gente, anota isso, ó. Não existe pergunta idiota, porque idiotas não fazem perguntas. Não existe pergunta Exatamente. idiota. Jesus respondia muitas das perguntas que ele recebia com outra pergunta. As perguntas, elas são muito reveladoras, né? Primeiro que ela revela a maturidade de quem fez a pergunta. E depois que se você não sabe uma coisa, você precisa perguntar. Porque às vezes o que a pessoa acha que quando ela vai questionar algo que foi pregado na igreja, por exemplo, ela chega, eu não concordo, e ela vai lá perguntar, nem sempre ela está certa. Só que ela precisa perguntar para que a dúvida dela seja esclarecida, né? Exatamente. O problema que está acontecendo hoje é que as pessoas querem receber tudo já enlatado e pronto. E elas acham que aquilo ali é verdade absoluta. Queridos, verdade absoluta é somente a palavra de Deus. Volto a bater na tecla. Doutrina, dogmas da igreja precisa ser olhado à luz das Escrituras. Você vê muita coisa sendo pregada hoje que são heresias. Eles não trabalham com uma boa exegese, com uma boa tradução do texto original, analisar o contexto, ver o texto, para quem foi escrito, por que foi escrito, o que estava acontecendo na política, na sociedade, na religião, para o autor escrever aquilo e o que isso tem a ver comigo hoje na pós-modernidade. Então as pessoas pegam um texto isolado e já querem pregar aquele texto. Então o que nós temos que entender hoje é isso. Volte a ter intimidade com Deus. Busque a presença de Deus. Pare de terceirizar a sua fé. Veja o que a Bíblia ensina. Pergunte ao seu líder sobre aquilo e tenha a resposta clara, absoluta dentro da palavra de Deus. É verdade, olha, João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz que ele é a verdade, né? Então, Essa é a grande questão, né? verdade Essa, absoluta é Cristo, né? Todas as outras verdades são relativas. A gente está você vivendo falou isso agora tudo. no Brasil, com a É. questão do coronavírus. No início, as pessoas estão criticando, eu não estou fazendo aqui a defesa do governo, não, mas estão criticando porque no primeiro momento o governo falou que não era para se preocupar, e daqui a pouco o governo começa a tomar algumas medidas e está todo mundo recluso em casa. O problema é que não existe verdade absoluta fora de Jesus. Então, todas as coisas Uhum. mudam. A ciência muda constantemente. Quem se apega à ciência como verdade absoluta e fica tentando refutar as verdades bíblicas com ciência é tolo. Porque a ciência ela Uhum. sempre muda. Os métodos científicos mudam. A forma com que são... Olha só na arqueologia, pastor. As pessoas acham que o carbono 14 ele é definitivo para descobrir a idade que algo foi construído. Essa semana eu estava conversando com um amigo que ele é doutor, na verdade ele é doutor em física. E ele estava falando que o carbono 14 ele funciona só para coisas até 5.000 anos. Então, objetos Passar disso, passa disso ele já não tem validade. Então, a ciência vai mudando a concepção acerca de várias coisas.
Mas Jesus, ele é o mesmo, ele não muda, ele é a verdade. Então ficar brigando por causa de regras, né? Muitas coisas que acontecem na igreja hoje, de uma forma geral, né? Nas igrejas todas, nas denominações, vamos dizer assim, né? Nas denominações são regras, e eu até dava na minha aula lá sobre liturgia, sobre culto, uma das coisas que eu dizia é: nem tudo que a igreja coloca como regra é pecado e é errado. Muitas coisas são boas. Então, por exemplo, a forma com que nós fazemos o nosso culto hoje, a própria liturgia em si é uma regra. Cada denominação tem a sua e não necessariamente isso é pecado. Por exemplo, a celebração da ceia uma vez por mês. Na Bíblia não fala quantas vezes por mês tem que ser, né? A igreja adotou isso como regra. Isso não é um princípio bíblico, isso é uma regra. Mas não é uma regra ruim, isso não vai trazer prejuízo espiritual para ninguém. Mas você pode celebrar a ceia todo culto, se quiser. Sim, mas existem muitas regras que são ruins também. Então a gente precisa ter esse olhar, né, mais cuidadoso para entender naquilo que é regra, o que se eu quebrar vai ser prejuízo, o que não vai ser. Nós temos que seguir princípios e não quebrar princípios. Quando nós quebramos princípios, nós atraímos a maldição sobre a nossa vida, né? Nós quebramos um princípio, nós estamos contra a vontade de Deus. Agora as regras, não tem problema. Jesus quebrou várias regras, né? Quando ele curou no sábado. Se a gente fosse pensar nisso como princípio, então a gente não poderia fazer nada no sábado, no dia de hoje. Né? Por isso, quantas pessoas usam isso como princípio é uma regra, né? Por isso que Jesus foi considerado imoral. Porque diante do que a maioria concordava, daí vinha a questão da moral, né? Jesus ia e curava a pessoa. Então Jesus lutava pela ética, a ética luta pela vida. E a moral é aquilo que a maioria decidiu. Se a gente decidiu lá na igreja Ágape, falar, todo mundo agora só pode entrar na igreja com camisa amarela. Aí você vai e entra com camisa branca. Você vai ser chamado de quê? De imoral. Você foi o único que foi contra o que a maioria decidiu. Então Jesus foi contra, não porque ele era quebrando a lei contra a lei. É que as pessoas não entenderam que a lei simplesmente se resumia nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus vai explicar isso depois. E aí ele vai além, e ame também o seu inimigo. Nós colocamos regras demais às vezes nas igrejas, e isso acaba sendo um perigo. Volto a falar, quem que pegou esse óculos e colocou na sua vista dizendo, é assim que tem que ser? Vamos olhar para o que as escrituras dizem. Como que eu vou judaizar o culto cristão? Eu vou colocar um chofar dentro da igreja agora, porque lá eles usavam. Eu vou colocar o menorá no púlpito, né? O candelabro lá, porque é isso que os judeus usavam. Eu vou colocar a estrela de Davi na parede da minha igreja. Irmãos, isso é judaização do culto cristão. O símbolo maior do cristianismo é a cruz vazia. Cristo venceu a morte. É o túmulo vazio. Sabe, o problema é que as pessoas querem judaizar o culto. E aí, cada um começa a monstrar um culto diferente. Eu não posso fazer a mesma liturgia que os judeus faziam naquela época. Eu não posso fazer a mesma liturgia que o povo da Europa fazia, como o nosso cantor cristão foi totalmente montado em cima da cultura europeia. Sim. Sabe? Agora, qual é a cultura brasileira? O que nós podemos fazer para adorar a Deus dentro da nossa cultura? É essa questão, por quê? Porque nós achamos que é pecado. Pega uma música do cantor cristão e coloca com ritmo brasileiro. Pronto, você vai receber muitas críticas. Mas por quê? Onde está o erro nisso? A música não é de Deus ou a música do diabo? Quem criou a música foi quem? É porque as pessoas se prendem a regras, né? Esquecem dos princípios. Se a gente for olhar para Apocalipse, que João viu lá pessoas cantando de toda a raça, tribo, língua e nação, como é que ele sabia que tinha várias raças ali, várias tribos? Então, imagina os africanos cantando. Algumas características diferentes dos povos, né? Você imagina os africanos cantando, que coisa linda, né? Aquele jeito que eles cantam. Lá no céu eles vão ter que cantar de que maneira? Vão cantar o worship, né? Aquele pé de infinito, aquela música com 30 milhões de repetições da mesma frase. Isso está mais para mantra do que louvor, que adoração. Pena que a live está acabando, né? Interessante isso. Eu acho que a gente tem 2 minutos só. Mas eu costumo dizer, pastor, para algumas pessoas, quando elas falam, e quando a gente tem um conflito de princípio? Porque regra a gente pode quebrar, mas princípio não. E quando tem um conflito de princípio, o que eu faço? Eu costumo pensar que é mais importante eu ver qual é o princípio que vem antes, né? Porque se a gente for olhar no princípio, né, na ordem
mais sensata da gente pensar, a gente vem o princípio. Na verdade, a gente não pode pensar em Deus como princípio, porque princípio dá a ideia de que começou algum dia, né? Teve o Deus início, não existe. né? Deus é não eterno. existe, ele é. Né? Tanto quanto alguns ateus falam, Deus não existe. Eu falo, você está certo, Deus não existe. O que existe foi Ele criado, Deus é. Né? Mas eu tenho Deus,